Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente, hoje para comentar brevemente com vocês aqui, como modo de revisão, as obras de Homero, né? Ilíada e Odisseia. Hoje nós sabemos, né, com alguma tranquilidade, a partir especialmente dessa obra aqui, que é Paideia, do Werner Jäger, que os gregos concebiam as obras de Homero como um modo pedagógico. O que isso significa? Significa que os gregos aprendiam por meio dessas duas obras, diferentemente de nós modernos, que vamos para a literatura muito mais como um modo de lazer, de ócio, ou mesmo de prazer intelectual. Para os gregos era, antes de qualquer coisa, uma forma de aprendizado. E é isso que significa paideia. Paideia era o modelo educacional dos gregos, como nós vimos em sala de aula, e aí Homero desempenhava um papel importantíssimo por meio de suas histórias, de seus mitos. Na semana passada comentamos a relação entre mito e filosofia. É bom lembrar então, Homero reúne um conjunto mitológico muito amplo, ou seja, um conjunto de várias narrativas por meio das quais nós temos lá modelos existenciais. Se vocês lembrarem bem, na primeira aula que eu dei para vocês nesse ano, eu comentei que a filosofia cumpre oferecer respostas para três instâncias, né, três esferas da existência humana: o ser, o conhecer e o fazer. Ou seja, quem nós somos, o que podemos conhecer, o que conhecemos e o que podemos fazer, o que eu faço, ou seja, a moralidade, a epistemologia, né, a teoria do conhecimento, e aqui a ontologia, teoria do ser. Sendo assim, os mitos, né, e aqui nós temos em Homero várias narrativas que oferecem essas respostas, vão trazer para nós instâncias que fornecem respostas, então, para o ser, para o conhecer e para o fazer. Tudo bem? Dentro desse modelo da paideia, nós lembramos lá de dois outros conceitos que eu comentei em sala de aula que são fundamentais para compreender o modo como essas epopeias serviam como aprendizado para os gregos. Os dois conceitos são híbris e areté. Nós normalmente híbris ou ubris, né, tanto faz para nós aqui o y, né, y, em espanhol y, com os dois pontinhos em cima ali, com a trema, né? Com trema, perdão. Híbris ou ubris, o que isso significa? Normalmente é traduzido como insolência, como vaidade ou como orgulho. É uma desmedida, é um excesso. O contrário disso, ou seja, a transição, o processo de purificação é a areté. A areté é o ponto de chegada, então, da virtude suprema, a virtude máxima. Todos nós, então, na visão dos gregos, possuímos um grande defeito. Se esse defeito for observado por um ato de autoconsciência e de aprendizado constante, de hábitos constantes em cima das virtudes éticas, isso se tornará em areté. Sendo assim, em Homero a gente tem um conjunto de mitos e narrativas, então, seja na Ilíada ou seja na Odisseia, por meio das quais essas narrativas oferecem, então, um processo de transição, de purificação, uma jornada do herói, em que ele começa insolente e termina virtuoso. E isso é oferecer um padrão moral, um modelo moral ideal, difícil de alcançar, sem dúvida nenhuma, mas um modelo a ser seguido, a ser perseguido. Tudo bem? A Ilíada, então, trata da guerra de Troia, a Odisseia trata do retorno de Odisseu dessa guerra aqui, que se ocorreu, provavelmente ocorreu, no século XII a.C. Homero, hoje a gente sabe com um grau de certeza muito grande, ele efetivamente não teve uma existência física. Aquilo que nós chamamos de Homero provavelmente é um conjunto de pessoas que escreveram e que deram continuidade a uma tradição oral muito antiga em cima desses mitos sobre os quais comentamos na semana passada. Mas essa guerra de Troia se ocorreu, e ocorreu com um grau de certeza muito grande, no século XII a.C. Homero, o período homérico se concebe aproximadamente ali no século VIII a.C. A versão escrita dessa obra aqui, e não essa a versão que nós temos modernamente, foi produzida no século VI antes de Cristo, que é justamente quando nasce o teatro, o grande teatro grego também, sobre o qual trataremos na semana que vem. Sendo assim, pessoal, três conceitos fundamentais para compreender Homero: paideia, híbris e areté. Ok?
ok? Se vocês compreenderem bem esses 3 conceitos, todas as narrativas contidas dentro dessas 2 epopeias, elas passam a caber dentro desse guarda-chuva grande conceitual, e aí fica muito mais fácil de compreender quem foi Aquiles, quem foi Odisseu, quem foi Heitor e assim por diante. Tudo bem? Então, essa a minha revisão, uma aula breve de 5 minutos aqui, eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Um forte abraço e a gente se vê.